Nessa aula número 2 do livro HTML e CSS, Projete e Construa Websites, nós vamos trabalhar com texto. E dentro de texto, na estrutura do HTML, nós vamos começar aí trabalhando com cabeçalho e parágrafos, negrito, itálico e ênfase, e marcação estrutural e marcação semântica. Nós vamos aprender a diferenciar isso daí. Bom, ao criar uma página da web, você adiciona tags, conhecidas como são os elementos de marcação, ao conteúdo da página. Essas tags fornecem um significado extra e permite que os navegadores mostrem aos usuários a estrutura apropriada para a página. Então, você codifica em HTML, quando você estiver programando, e quando você executa aquele aplicativo que você acabou de criar, aquele projeto, o navegador, o que é o navegador? É o browser, é o Internet Explorer, é o Firefox, é o Mozilla, que é o Internet Explorer, obviamente, é o Opera e o Google Chrome. Eles têm outros também, mas esses são os principais. Eles vão mostrar para você o resultado daquela estrutura de código que você criou no HTML. O browser ele mostra isso no navegador. Então, neste capítulo, nós concentraremos em como adicionar marcação ao texto que apresente suas páginas. Você aprenderá sobre a marcação estrutural, que são os elementos que você pode usar para descrever títulos e parágrafos, e a marcação semântica, que você fornece informações extras, tais qual onde você vai dar ênfase para colocar uma frase, se você vai fazer uma citação e por aí vai, ok? Bom, vamos lá. Nós vamos passar aqui o conteúdo e depois do conteúdo você faz a prática. Eu vou mostrar para você aqui, passo a passo, para você ir exercitando, ok? Bom, o primeiro elemento que a gente vai estruturar, que a gente vai aprender, é o heading. Os headings são os cabeçalhos. E aí tem uma estrutura de 6 níveis de cabeçalho dentro do HTML, que é o H1, H2, 3, 4, 5 e o H6. Tá? O H1, ele geralmente é utilizado para você fazer um título. Já o H2, para subtítulos. Do H3 até o H6, são estruturas que podem estar abaixo do subtítulo. Se você tiver mais níveis dentro disso, dentro do seu subtítulo, você vai utilizar aí os níveis abaixo, que é do H3 até o H6. Ok? Bom, isso aqui é uma linha de código em HTML, onde você tem uma tag de abertura e aqui você tem uma tag de fechamento. A diferença a gente já viu na aula anterior, que é essa barrinha. E existem os elementos que não têm tag de fechamento. Nesse caso aqui nós estamos usando elementos que têm tag de fechamento. Então este é um cabeçalho H1, é apenas um texto dentro da minha tag H1, dentro do meu elemento H1. E ele vai ser representado dessa forma. E assim sucessivamente, o H2, o H3, o H4, o H5 e o H6. Você pode perceber que, por default, por padrão, o browser ele vai mostrar o seguinte resultado. O H1 até o H6, eles vão ter tamanhos diferentes. Ok? Pode acontecer de alguns navegadores, a partir do H4 até o H6, eles mostrarem da mesma forma. Tá? Isso é o padrão exibido no navegador. Então você tem aqui uma estrutura que você vai codificar e aqui você tem uma estrutura de exibição. Note que aqui eu coloquei no quadrinho aqui o código em HTML e aqui o resultado. Bom, bem simples, né? Então vamos para a prática. Esse próximo slide aqui é desenvolver na prática. Eu vou dar um pause aqui enquanto você executa. Ou melhor dizendo, eu vou até executar essa primeira parte aqui com vocês. Então, eu vou dar um pause para você poder abrir o seu editor de texto e iniciar aqui junto comigo, ok? Então, eu já vou abrir aqui meu editor de texto para a gente começar aqui a codificação. Bom, para facilitar aí o desenvolvimento da nossa prática, eu deixei uma pastinha salva aqui na minha área de trabalho, você também pode fazer o mesmo. Dentro dessa pastinha, eu nomeei ela como HTML e CSS. Dentro dessa pasta, eu coloquei aqui o nosso primeiro projetinho da primeira aula
E aqui eu criei uma pastinha para a segunda aula. Dei o nome aqui de 02, tracinho texto. Vou entrar aqui dentro e aí vamos à prática do nosso primeiro exemplo. Vou pegar aqui um arquivo novo, vou vir aqui em um arquivo de documento de texto. Vou nomear aqui esse arquivo para headings, que é os cabeçalhos. E aqui no final ele está txt, eu vou colocar aqui .html. Ele vai falar aqui que vai mudar a extensão, que vai alterar o meu arquivo, não tem problema. Está aqui em HTML. Só que agora se eu clicar nele e executar, ó, ele vai abrir para mim aqui o navegador. Deixa eu puxar para cá. Ó, não mudou absolutamente nada. Obviamente que eu não fiz nenhuma programação. Apesar de já ser um arquivo HTML, ele está até com um errinho aqui, que ele está com 2 pontos. Deixa eu consertar isso aqui. Bom, eu vou fazer agora o exemplo da nossa aula. Então vamos lá, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou abrir aqui com o editor de texto e eu vou colocar o código HTML da nossa primeira aula. Vou abrir aqui a tag H1, vou fechar, vou escrever aqui, este é um cabeçalho H1 e vou fechar aqui a minha tag HTML. Bom, eu fiz isso aqui. Para adiantar o nosso trabalho, eu vou copiar isso, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, mais algumas vezes, até eu atingir aqui o cabeçalho H2, o H3, o H4, 5 e o 6. Aqui é a mesma coisa, esse é um H2, esse aqui é um 3, 4, 5 e um 6. Aqui também eu repito isso, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só estou adiantando, nada impede de você ir fazendo um a um, passo a passo, tá? Bom, vou clicar aqui em arquivo, salvar, vou fechar aqui, e olha só, ele já está até dando uma representação aqui. Esse erro aqui pode acontecer, tá? Mas a gente não está executando ele no navegador, nós vamos executar isso agora. Vou dar 2 cliques, olha, ele abriu aqui novamente, vou puxar aqui. E olha só que interessante, esse é um cabeçalho H1, esse é um cabeçalho H2, esse é um cabeçalho H3, H4, H5 e um cabeçalho H6. Se a gente inspecionar o código fonte aqui da página, olha só, esse é o código HTML que a gente criou, o seu primeiro projeto aí, você criou, o primeiro projeto desse segundo capítulo, né, do módulo 2 do livro, nós criamos aí um projeto HTML, esse é o código, tá? Se você clicar aqui também em inspecionar, ele vai mostrar para você aqui também, ó, o HTML. Apesar de nós não termos criado a tag HTML, o navegador criou para a gente automaticamente. A tag head também, a tag body, e dentro da body é que fica os meus elementos HTML cabeçalho. Ok? Bom, vamos continuar então, a gente vai aprender aqui outro elemento. Aqui nós temos o elemento parágrafo. Então, é o que a gente vai aprender agora. O elemento parágrafo ele é bem básico também, tá? Ele tem um P, que é a abertura da tag, e um P, que é o fechamento dessa tag. E dentro contém o texto do parágrafo. Esse aqui é o código em HTML, e aqui é a representação dele, tá? O resultado. Quando você coloca o fechamento de uma tag e abre outra tag parágrafo, e fecha ela depois, você vai vendo que ele vai tendo uma espécie de uma quebra de linha, tá? Ele não vai dar um espaçamento. Aqui a representação que eu coloquei está com espaçamento aqui, mas vai ser uma linha abaixo da outra. Quando você abre e fecha, cada parágrafo é uma quebra de linha. E o parágrafo é a tag aí mais simples que você vai utilizar e é a que mais você vai utilizar em seus projetos, tá? Então vamos fazer o que agora? Nós vamos praticar, vamos desenvolver aí o nosso parágrafo. Vamos lá então. Abra novamente aí a pasta, eu vou criar aqui um arquivo novo, um arquivo de texto, e vou dar o nome dele aqui de parágrafo. Aqui um detalhe importante, parágrafo é uma palavra acentuada, mas quando você estiver criando projetos, arquivos HTML, quando você estiver mais avançado, criando em JavaScript, em PHP, você não precisa colocar o acento, tá? Porque o navegador não vai reconhecer isso, pode dar problema no seu projeto. Então não precisa acentuar
no caso aqui do arquivo de edição HTML. Bom, coloque aí a extensão .html, dê um Enter. É isso mesmo que a gente quer. Vamos clicar aqui para editar o nosso... Abrir com bloco de notas. E aqui nós vamos editar o nosso parágrafo. Como que fica isso? Bom, é só você dar o pause na aula aí e dar uma olhadinha no nosso arquivo, né? Eu vou até simplificar aqui, ó. Este é um texto com X, né? De parágrafo. Esse é um texto de parágrafo. Posso fechar aqui o nosso parágrafo e eu posso vir aqui. Não tem problema se eu der vários Enter aqui, tá? O navegador não vai reconhecer isso. Eu vou colocar aqui mais um P, vou fechar aqui o nosso P e aqui dentro eu vou colocar o seguinte: este é outro texto de parágrafo. Posso salvar esse arquivo. Vou dar 2 cliques aqui para executar ele. Bom, ele já abriu a janelinha para mim aqui. E olha só que bacana. Este é um parágrafo, este é outro parágrafo. Como que fica a representação disso? Se você clicar aqui na sua tela, inspecionar código-fonte, e olha só, este é um parágrafo e este é outro parágrafo. Bacana, né? Bom, vamos partir então agora para aprender outra tag HTML. Dentro ainda das linguagens, dentro ainda da marcação, né, HTML que a gente está aprendendo, nós vamos aprender aqui a tag B, que é de negrito, e a tag I, que é de itálico. Então aqui a gente tem um texto parágrafo, tá? A gente tem um parágrafo, e dentro desse parágrafo nós temos um texto que a gente quer deixar em destaque, que vai ficar na seguinte representação no nosso navegador. Mesma coisa em itálico. Nós vamos colocar aqui o texto em volta das tags, né, do elemento I, e ele vai dar esse resultado aqui. Então, são tags que você pode utilizar para você dar alguns destaques em seu texto, né? Tanto o negrito quanto o itálico são elementos que você pode utilizar para dar ênfase a algo dentro do seu texto. Existe também o elemento strong, que a gente vai ver mais à frente, que causa um mesmo efeito que o negrito, tá? Só que tem uma outra semântica no strong. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desenvolver a prática. Novamente aqui na pastinha. Agora eu posso até dar uma adiantada aqui, né? Eu vou copiar isso aqui, dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. E olha só, ele copiou uma cópia do meu parágrafo. Eu vou dar um clique com o mouse aqui e esperar para ele aparecer para renomear, ou eu também posso clicar com direito e vir aqui em renomear. E aqui eu vou colocar negrito, underline, itálico, né? Underline, underscore, da melhor forma que você queira nomear aí. Vamos lá para o bloco de notas, e aqui eu vou deixar aqui, este é meu parágrafo, tá? Vou usar esse mesmo texto, e vou só acrescentar aqui, com texto em negrito. E esse em negrito aqui, eu vou utilizar a nossa tag B. Eu vou abrir ela e vou fechar ela. Note que eu estou dentro do parágrafo. E o de baixo, eu vou colocar assim, com texto em itálico. E aqui, eu vou colocar a tag I e vou fechar a nossa tag I. Ctrl S para salvar. E vou executar esse arquivo. E olha só que legal. Este é um texto de parágrafo com um texto em negrito. E este é outro parágrafo com texto. Esse é outro texto de parágrafo com texto itálico. Se a gente for inspecionar, aqui a gente tem as tags representadas. E se a gente for ver aqui o código-fonte, aqui também a gente consegue ver as tags aqui constituindo o elemento que a gente utilizou, tanto o itálico, tanto o negrito quanto o itálico. Bom, vamos continuar então vendo outra tag estrutural. Nós vamos continuar aí no nosso estudo. Vamos ver aí as tags sobrescrito e subscrito, que nada mais é do que quando você vai utilizar aí uma fórmula,
você vai utilizar uma potência, você utiliza o sup, né? Que é superior, é em cima, que vai dar esse resultado aqui do lado, ó, mc ao quadrado. E o sub é quando você vai ter o número embaixo, né? E aqui ele fala, o elemento sup é usado para conter caracteres que devem ser sobrescritos, né, que vai ficar em cima, como o sufixo de datas, ou datas, né, quando você vai colocar em datas em americano, que tem o TH ali, matemática, conceitos como aumentar o número para uma potência, como 2 elevado a 2, né, é o caso que eu falei aqui. E o elemento sub é usado para conter caracteres que devem ser subscritos, ou seja, fica embaixo. É comumente usado em notas de rodapé ou fórmulas de química, como H2O. No caso aqui o H2O não está representado, mas a gente vai fazer aqui agora um exemplo. Então vamos lá, próximo passo nosso é o desenvolvimento da prática. Vamos criar aqui um arquivo novo, eu posso fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui eu vou nomear ele para sobrescrito e subscrito. Vou abrir ele aqui com um bloco de notas. E aqui eu vou deletar esse primeiro texto e vou colocar o texto exatamente do nosso exemplo. Então, eu vou colocar aqui no 4, vou colocar aqui a tag sup, eu já vou usar ela, vou colocar o número 0 e vou fechar ela aqui, sup. Beleza. Eu vou colocar aqui dia de setembro, você aprenderá sobre, vou colocar aqui uma formulazinha, e mais uma vez eu vou usar aqui o sup. Aqui um 2, e vou fechar aqui o sup, e vou botar um ponto no final, um pontinho. E nessa aqui de baixo, eu vou utilizar o sub. Então, a quantidade de CO, vou colocar aqui um sub, vou colocar um 2 e vou fechar aqui o meu sub. Na atmosfera cresceu 2 ppm em 2009. Sub. Vou colocar aqui o número 1. Isso aqui é uma referência, tá? Fecha aqui, sub, de algum artigo, de algum material. E aí eles colocaram aqui, cresceu 2 ppm, eu não sei que unidade que é essa. Né? Estou pegando só um textinho aqui para ilustrar o sub e o sup, usando uma fórmula de física, matemática. Aqui usando uma data e aqui usando uma referência, em 2009. 2009, embaixo 1. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vou executar esse arquivo, esse programinha aqui. Olha aí que legal. No 4º dia de setembro, né? Ele ficou aqui, na verdade, não deu um quarto, né? Ficou aqui como se fosse 4 elevado a 0. Né? Dia de setembro, você aprenderá sobre, aí aqui a formulazinha elevado ao quadrado. E aqui você tem, na verdade aqui eu tenho que colocar o 0, né? Deixa eu colocar o 0 ali que ele vai ficar mais bacana. Então aqui, fechar esse projeto, voltar lá, cadê a pastinha? Vou editar aqui com um bloco de notas, e nesse quarto aqui, ao invés de eu colocar 0, eu vou colocar O minúsculo. E vou salvar ele aqui e vou fechar. Vou executar ele aqui de novo. Vou dar uma atualizada na página. E olha só, agora sim. No 4º dia de setembro, você aprenderá sobre... E aí aqui a formulazinha com o nosso sup. E aqui o nosso sub. Vamos dar uma inspecionada? Primeiro exibir o código-fonte. E olha aí o código-fonte bonitinho. Vou fechar aqui. E aqui agora eu vou inspecionar o elemento. Então eu posso clicar aqui nesse cantinho aqui, no nosso navegador.
Se o seu não estiver aparecendo dessa forma, ele pode estar aparecendo em formato de algum celular, né, em formato responsivo, onde você pode abrir aqui o navegador, tá? Não tem problema. É só você clicar aqui em inspecionar e aqui você tenha como visualizar diversos tamanhos. E o que interessa mesmo é você ver aqui o código. Se tiver aqui em algum lugar, é só você vir aqui em elementos, que vai aparecer para você. E olha que bacana, ó, a tag sub. Ó, a gente pode vir aqui, ó, clicar nela, ó, tá bem aqui, ó. Sup, na verdade, né? E aqui a nossa tag sub. Ok? Bom, vamos continuar os estudos. Eu não lembro se eu comentei sobre os espaços em brancos, mas é o que a gente vai ver agora. Bom, você pode notar aqui que eu tenho 3 parágrafos, abrindo e fechando cada elemento. E aqui eu tenho um espaço grande, né? Pode dar o espaçamento com o space aí do seu teclado. E aqui eu tenho uma quebra de linha com espaço. Só o que acontece? O seu navegador vai reconhecer apenas um espaço. Ele não vai reconhecer o espaço do teclado. E a representação vai ser dessa forma aqui. Tá? Por que as pessoas geralmente usam esses espaços? Depende de como você programa. Você pode dar alguns espaços para ficar mais fácil para você programar. Né? Você pode estar dando um Enter. Na medida que você vai programando, você quer fazer, eu quero botar um parágrafo aqui em cima, e eu quero dar Enter, eu quero dar espaçamento entre os parágrafos. Eu vou dar 2 Enters. Não tem problema. Contanto que você entenda que o navegador não vai entender esses Enters que você está dando. Tá? Ele vai simplesmente fazer a representação correta do código. Mesmo que você dê espaço aqui entre cada palavra, ele não vai afastar aqui. Ele vai dar apenas um espaço. Ok? Então é muito importante você conhecer que os espaços em brancos, eles são um único espaço. Tá? Existe uma forma de representar o espaço em branco, mas não é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer aqui agora essa demonstração aqui para você ver. Então vamos lá então, desenvolvendo a nossa prática. E nesse exercício aqui eu vou fazer até o seguinte, eu vou pegar aqui o parágrafo. Eu dei 2 cliques nele aqui, eu abri, não sei porquê, deixa eu fechar aqui. Eu vou copiar ele aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. E esse aqui eu vou nomear ele para Espaco. Não coloca o cedilha, tá? Não coloca caractere especial. Espaco branco. Ok? Bom, vou clicar aqui com direito, editar com bloco de notas. A gente ainda está editando no bloco de notas. Provavelmente no próximo capítulo do livro a gente já vai começar a fazer uma edição aí num software melhor. Mas eu vou recomendar que você continue com o bloco de notas, até para você ter uma prática e entender como é que funciona. À medida que for avançando, a gente vai instalando o IDEs. Tá? IDEs são software para você programar, que tem mais recursos, facilita muito, aumenta a sua performance e produtividade. Mas por enquanto, continue aí com o nosso bom e velho bloco de notas. Então vou digitar aqui o mesmo texto do nosso exercício. A luz está se afastando da Terra. Terra com T maiúsculo. Bom, aqui eu vou deletar esse de baixo. E aqui eu vou Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Eu vou dar espaço aqui. Ó, esse aqui, vou dar vários espaços. Nesse aqui, eu vou dar Enter, espaço, ó, vários espaços. E dei um Enter. Vou salvar esse arquivo agora. Ele está salvo. E eu vou vir aqui e vou executar ele dando 2 cliques. Bom, ele abriu aqui do outro lado, mas eu puxo para cá sem problema nenhum. E olha só. A luz está se afastando da Terra. A luz está se afastando da Terra e a luz está se afastando da Terra. Aqui você não tem espaço em branco. E ele quebrou uma quebra de linha apenas. Mas se eu for fazer a exibição do código-fonte, olha só, ele mostra para mim todo o espaço que há entre o meu código. Bom, o certo é você fazer certinho para ficar fácil, e comentando o seu código, você vai aprender sobre comentários mais à frente, mas isso aqui pode facilitar, depende do jeito que a pessoa programa, do jeito que a pessoa trabalha. Tá? Podemos inspecionar aqui também o código-fonte, olha só, na inspeção do código-fonte, ele representa apenas com um espaço. Bom, vamos continuar.
Bom, a gente vai conhecer agora a quebra de linha e as réguas horizontais. Como você já viu, o navegador mostrará automaticamente cada novo parágrafo ou um título em uma linha nova. Mas se você quiser adicionar uma quebra de linha dentro, no meio do seu parágrafo, você pode fazer isso utilizando a tag BR. E aqui tem um detalhe bastante importante para você recordar. Essa tag não tem fechamento e nem abertura, vamos dizer assim. Ela é uma tag única, a tag BR. E a tag HR. BR vem de break, tá? De quebra de linha. E HR é Horizontal Rules, que são réguas horizontais, que a gente vai utilizar agora. Bom, existem alguns elementos que não tem nenhuma palavra entre uma tag, que são esses elementos aqui. Nem a tag de abertura e de fechamento. Não tem palavras entre eles, diferente de um parágrafo, que você abre um parágrafo e fecha um parágrafo e tem bastante conteúdo dentro dele. Tá? Então são conhecidos também como elementos vazios. Eles são escritos de forma diferente. Um elemento vazio geralmente tem apenas uma etiqueta, uma tag, antes do colchete angular e o fechamento do colchete angular, ó, a abertura do colchete angular e o fechamento. Bom, como que utiliza isso? Aqui está uma representação. Nós temos aqui uma tag parágrafo de abertura e aqui tem um texto: a terra, e aí vem um BR, que é uma quebra de linha, fica 100 toneladas mais pesada todos os dias. Aqui vem um outro BR, devido à queda de poeira espacial. E aí fecha o parágrafo. A representação disso é como? Nesse primeiro BR, nós temos uma quebra de linha. Nós estamos forçando o parágrafo a ir para a linha de baixo. E no final a mesma coisa. Nós estamos forçando. Já o HR, ele é uma régua, ele é uma linha, traça uma linha e faz uma divisória. Ele, além de quebrar, a linha, jogar o outro texto para baixo, ele ainda coloca um risco, como se fosse uma linha feita numa régua. Tá? Então aqui a gente tem um parágrafo aberto, um parágrafo fechado, aí já quebrou o parágrafo aqui, e aqui a gente tem um HR entre os dois parágrafos, ok? Poderia fazer também um HR dentro de um parágrafo, só que ele é, como eu falei, ele é cortar o parágrafo no meio colocando uma linha. Isso aqui é muito utilizado para separar conteúdo. Então eu tenho um parágrafo em cima, eu jogo um HR, e aí eu tenho um parágrafo embaixo. Vamos aí desenvolver a nossa prática. Abra novamente a sua pastinha, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Vamos renomear aí para BR, HR. Só isso já é o suficiente para a gente entender. Vamos abrir aqui com um bloco de notas. Bom, e aqui eu vou apagar esse texto e vou colocar igualzinho está lá no nosso exercício. A terra, vou abrir aqui o BR, barra, fecha o BR, fica 100 toneladas mais pesada todos os dias. Aqui mais um BR, fecho aqui, devido à queda. Eu posso até clicar aqui no editor de texto e dar um Enter. Lembra que eu falei para você que não faz diferença na aula anterior? Então vou dar um Enter aqui para não ficar muito grande. E vou escrever aqui a queda de poeira espacial. E já está fechado aqui meu parágrafo. Vou dar uma separada aqui para ficar mais bonitinho. E já vou colocar aqui também o HR. No HR eu vou colocar Vênus. É o único planeta que gira no sentido horário. Até uma curiosidade aí que eu nem lembrava disso. Aqui eu abro uma HR, barra, fecho o HR, e aqui embaixo eu abro um novo parágrafo. E já vou até fechar o meu parágrafo para não ter problema de esquecer. E vou colocar aqui: Júpiter é o maior. Júpiter é maior que todos os outros juntos. Um Ctrl S para salvar. Eu vou fechar aqui e eu vou executar o meu
meu BR ali, BRHR. Bom, a terra, quebra de linha aqui, fica 100 toneladas mais pesada todos os dias, quebra de linha, devido à queda de poeira espacial. Note que eu não preciso colocar parágrafo, ele faz a quebra de linha porque eu estou utilizando o BR. E aqui embaixo eu escrevi um parágrafo, um HR, que é essa linha bem no meio aqui, e depois outro parágrafo. Vamos inspecionar aqui, exibir o código-fonte, e olha aí, um BR aqui, e um BR aqui, e aqui um HR. Vou fechar aqui, vamos aqui inspecionar, e olha aqui, ó. Olha só como que ele faz para a gente no navegador. Fica dessa forma. Então temos um BR, ele já formatou para a gente aqui do jeito certinho. Ok? Bom, vamos continuar então. A gente deu uma passada pela marcação estrutural, a gente vai ver agora a semântica. Então existem alguns elementos de texto que não se destinam a afetar a estrutura das suas páginas da web, mas adicionam informações extra, né, às páginas. São conhecidas como a marcação semântica, que é o que a gente vai ver agora. Bom, no resto do capítulo agora, desse livro, né, que a gente está fazendo o estudo, você vai encontrar mais alguns elementos que irá ajudá-lo quando você estiver adicionando aí texto nas suas páginas da web. Por exemplo, aí a tag EN, que a gente vai mostrar aqui agora, né, a tag Blockout, também é muito interessante. E os navegadores geralmente exibem os conteúdos desses elementos que eu vou mostrar para você agora de forma diferente. O que seria isso? Quando a gente for criar aqui uma tag, a gente tem lá as tags de estrutura que a gente colocou de negrito, de itálico, mas eu tenho outras tags que dão destaque no navegador e eles podem mostrar de maneira diferente quando alguém vai buscar seu site. Tá? Até mesmo para a questão de acessibilidade. Você tem uma pessoa ali que tem deficiência visual, existem algumas tags que podem ajudar essas pessoas. Tá? Nós vamos estar falando isso mais à frente. Tá. Bom, e a razão para a gente usar esses elementos é que os outros programas, como leitores de tela, que é o que eu estou falando aqui, ou motores de busca, né, ele pode usar essa informação extra. Por exemplo, existem pesquisas de voz que pode buscar um conteúdo no seu site, quando você criar um projeto, simplesmente porque você utilizou uma tag específica. Tá? Isso é possível. Bom, então vamos lá. Primeiro que a gente vai trabalhar aí, eu já até comentei um pouquinho antes aqui no vídeo, sobre, pontador laser aqui, sobre o strong. Então nós vamos ver ele agora. Qual que é a diferença do strong para o negrito? É que o strong é semântico. O navegador pode reconhecer ele de forma diferente. O efeito prático dele praticamente é o mesmo em relação à estrutura. Ele vai deixar o texto em negrito, tá? Que é o que a gente vê aqui, ó. Um parágrafo com strong e ele bota aqui, ó, cuidado, né? Ele deixou a palavra cuidado que está dentro do parágrafo, ela está também dentro do strong. O que ele fez aqui? Ele só colocou em negrito. Tá? A mesma coisa nesse texto final aqui, ele só colocou em negrito. Mas isso aqui pode ser interpretado pelos navegadores de forma diferente. Então você faz uma pesquisa no Google ali, e aí ele mostra para você o seu site ali nas primeiras posições. Esses textos aqui vão vir diferente, chamando a atenção ali do leitor. Tá? A mesma coisa aqui, essa tag aqui, esse elemento em. Olha que interessante, nós temos aqui um elemento em, envolvendo aqui alguns conteúdos, e ele coloca aqui simplesmente em itálico. Seria a mesma coisa que usar o itálico. Porém, numa representação semântica, você vai ver resultados diferentes aí, quando você fizer uma busca. Bom, partindo disso então, vamos aí para o nosso desenvolvendo a prática. Abra novamente a sua pastinha, vamos aqui copiar e colar. Aqui nós vamos colocar o strong, underline, o en de ênfase, tá? Que nada mais é do que ênfase. Vamos abrir aqui com o nosso famigerado bloco de notas. Bom, e aí eu tenho um textinho lá, que nós vamos representar ele aqui. Nós já vamos abrir aqui, vamos deletar, né? Colocar aqui o strong, vamos fechar aqui o strong, tá? Vamos deixar ele aberto e fechado, porque já tem um texto que vai aqui dentro, que é o cuidado, 2 pontos. Aqui depois do strong, eu vou dar um espaço e vou colocar aqui, ó, os batedores de carteira operam nesta área. Ponto.
e aqui eu tenho um fechamento de um parágrafo, eu vou abrir outro parágrafo. E já posso fechar ele aqui. É sempre importante você já abrir e fechar os elementos que tem tag de abertura e fechamento para você não se esquecer. Este brinquedo tem muitas peças pequenas. E vou abrir aqui um strong. Já vou fechar aqui o strong. E aqui dentro eu vou colocar não é adequado para crianças menores de 5 anos. Como o texto ficou muito grande, vou até aumentar aqui para poder ver todo o texto. Eu poderia dar uma quebra de linha aqui, não colocando a tag, com o mouse, né? Só para ficar fácil. É isso que eu falei para você naquela aula, naquela parte aqui dessa aula, sobre a quebra de página, a quebra de linha, colocando aqui, por exemplo, um BR. Mas não é o nosso intuito aqui colocar um BR. Simplesmente eu dando um Enter aqui fica fácil para programar. O BR é para o navegador. Essa quebra de linha aqui, quantas quebras de linha eu der aqui, ó, não vai influenciar em nada no navegador. Ok? Não vai influenciar absolutamente em nada. Bom, aqui nós utilizamos o strong. E aqui a gente está praticando, eu vou colocar aqui um HR só para separar os conteúdos, tá? Não está no exemplo que você vai ver aí certinho, mas eu estou colocando um HR aqui, serve até para você praticar um pouquinho mais, só para separar os dois conteúdos. E agora eu vou utilizar outra tag. Então vou abrir aqui um parágrafo, vou fechar esse parágrafo, sempre importante você abrir e fechar. E aqui eu vou colocar vou colocar aqui o when, que é a tag de ênfase. Já vou colocar aqui um fechamento da tag and. E aqui dentro eu vou colocar aqui acho. Depois vou colocar o texto igualzinho, tá? Que Eve foi a primeira. Ponto. Isso aqui eu vou copiar, porque o texto é igual. Ctrl V, Ctrl V. Só que a tag em vai mudar aqui. Então, eu vou tirar ela daqui. Eu vou até pegar aqui, ó, vou selecionar o texto. Aí aqui é um hackzinho para você de informática, tá? Selecionado, agora eu clico com o esquerdo nele e puxo. Opa, deixa eu... Mano, no bloco de notas não dá esse hackzinho? É, não dá esse hackzinho. Mas dá para fazer de outra forma. Ctrl X, eu venho aqui, Ctrl V, seleciono aqui, Ctrl X e depois do Eve aqui, Ctrl V. Faço novamente, Ctrl X, agora aqui primeira, na frente do primeira, Ctrl V, Ctrl X e aqui antes do ponto, depois do A, Ctrl V. Bom, está separado aí certinho o conteúdo. Aqui ele vai dar ênfase em 3 palavras diferentes. É o mesmo texto, é só para você testar aí realmente o nosso elemento ênfases, que é o em. Vou fechar, minimizar. 2 cliques aqui no strong. Vamos abrir aqui. E olha aí. Cuidado, está em negrito. Não é adequado para crianças, está em negrito. Aqui o acho, aqui o Eve e aqui o primeira ficou em ênfase, que é o itálico. A gente pode aqui exibir o código fonte. Tá certinho aí o nosso código. Podemos aqui também inspecionar os elementos. Ó, no primeiro eu tenho um strong, no segundo eu tenho um strong, aqui eu tenho uma ênfase, aqui também, e aqui também. Bom, tá certinho. Vamos continuar então aí fazendo o estudo do nosso livro. As quotations são 2 tags aí que são utilizadas, né? São 2 elementos HTML que são utilizados para você fazer referência. Então a gente tem o blockout, deixa eu pegar aqui o laser, nós temos aqui o blockout e nós temos aqui o que, tá? E tem uma diferença básica aí. O blockout, ele é utilizado para referências grandes, e aí a gente tem um link aqui dentro que usa uma tag, usa uma propriedade dentro do blockout, que é o cite, citação, né? Que você vai fazer uma citação. Quotations é para você citar, né? E a gente tem que notar o seguinte: o blockout ele envolve o parágrafo, ou seja, o parágrafo está dentro dele. Se você perceber aqui, nós temos uma tag de abertura, uma tag de fechamento e aqui o blockout. O que isso vai acarretar?
Bom, isso aqui é a semântica do browser, do navegador. Ele vai ler isso de uma forma diferente. Pode acontecer de alguns navegadores não fazer nenhum tipo de formatação. Ele não vai mudar a formatação do texto. Mas o reconhecimento do mecanismo de busca vai entender que isso daí é uma tag blockquote. Ok? E o que? O que ele não envolve o parágrafo, ele está envolvido, né? Ele fica dentro do parágrafo. Aqui a gente até esqueceu de colocar aqui a tag de fechamento, mas ele está envolvido dentro do parágrafo. E geralmente ele acrescenta aqui as aspas duplas. Tá? Isso aqui é uma citação maior, isso aqui é quando você vai fazer uma citação menor. Tá? Vamos já para a prática, porque isso aqui, o blockquote você pode até utilizar algumas vezes, dependendo do sistema que você vai criar. O que nem tanto, tá? Mas é bom a gente ver. Então, como a gente está seguindo aí, vamos para o nosso desenvolvendo a prática. Abra a pastinha, aquela mesma atividadezinha que a gente está fazendo. Abra aí o seu criar um novo arquivo, né? E vamos colocar o nome dele aí de quotations, que é o nome que a gente acabou de estudar agora no nosso livro. Vamos abrir aqui com o nosso editor de bloco de notas, editor de texto. E aqui nós vamos ter, eu vou até apagar tudo isso daqui. E nós vamos criar aqui o nosso blockquote. Nós vamos colocar aqui o cite igual, abre e fecho. E aí aqui eu tenho um link, tá? Eu não vou colocar o mesmo link, eu vou colocar aqui o link do Google mesmo. Vou colocar aqui um www.google.com, tá? Só para fins didáticos. E que eu vou fazer o fechamento aqui da minha tag. Agora eu vou fechar o elemento, né? Blockquote. E fecho aqui. Aqui dentro vai um parágrafo, certo? Então eu vou abrir aqui um P, vou fechar aqui o P. E aqui dentro eu vou colocar, este é um né, elemento blockquote com a citação da fonte. Bom, simples assim. Aqui eu vou colocar um HR. E aqui embaixo eu vou botar aqui um parágrafo para utilizar a tag que também. Então vou colocar aqui algumas, esse eu vou repetir, tá? Algumas pessoas falam com animais. E aqui eu vou abrir a tag que e vou fechá-la aqui já. E aqui dentro, muitos não ouvem, embora esse seja o problema. Isso aqui é um textinho que eu peguei aqui, tá? Do livro mesmo. E vou fechar aqui o nosso parágrafo, que eu não tinha fechado. Fechei até errado aqui, né? A barra vem antes. Bom, posso Ctrl S para salvar. E vamos executar esse arquivo. Bom, e olha aí o que aconteceu. O Google Chrome, esse navegador aqui, ele fez um recuo aqui na citação da fonte aqui, né? O blockquote, que foi o que a gente utilizou. E na tag que, ele fez o quê? Ele colocou aspas duplas. E olha que interessante, não dá nem para copiar ela, porque é uma formatação que o navegador reconhece. É uma formatação semântica. Vamos dar uma exibida aí no código-fonte. Olha aí que interessante, tá? Isso aqui para os mecanismos de busca é fantástico. Se você vai trabalhar aí com blog, sistema de notícia, vai ter muita referência, isso aqui é essencial. E vamos inspecionar aqui o elemento. E olha aí o nosso blockquote e o nosso parágrafo com a tag que dentro dele, ó, ele acrescenta no navegador, tá vendo? Um before e um after. Ele acrescentou aqui um aspas duplas só por conta da tag. A tag que, né? O elemento que, tag de abertura e tag de fechamento.
Bom, vamos continuar o nosso estudo aí, então. Agora a gente vai estudar então as abreviaturas, que são as abbreviations, e os acrônimos, acho que é acrônimos que lê, né? Que são os acrônimos, tá? E aí, essa tag aqui, o elemento ABBR, ele fica dentro do parágrafo, tá? Isso aqui é para você utilizar para fazer abreviação, né? No caso aqui, professor, prof, né? Óbvio que não vai aparecer nada aqui, porque isso aqui é o title da abreviação. A mesma coisa aqui embaixo, no acrônimo, nós colocamos aqui que o nome, né, o title, Administração Nacional Aeronáutica e Espaço, é a NASA, tá? É a abreviação de NASA, óbvio que está em português. Então, se você usar uma abreviação ou um acrônimo, né, no caso ABBR, elemento, um título atribuído na tag de abertura é usado para especificar o termo completo, que foi feito aqui em cima. Em HTML4, alguns navegadores ainda usam, tá? Havia um elemento separado, no caso o acrônimo, para siglas. Para soletrar a completa forma da sigla, o título atribuído foi usado como elemento ABBR, né, que foi utilizado aqui em cima. Já agora no HTML5 apenas usa o ABBR, ou seja, antigamente eles usavam mais o acrônimo, né, para siglas e tal. Hoje no HTML5 usa apenas o ABBR. Então vou dar uma passada aqui, vou mostrar para você como está no livro, mas vamos utilizar aí só o ABBR daqui para frente. Bora então para o nosso desenvolvendo a prática. Bom, vamos criar aqui um elemento novo, né? Já que a gente não está praticando isso, vamos criar aqui. Vamos colocar aqui um abbr.html. Vamos apagar o finalzinho aqui, dar um Enter. É isso aí. Vamos aqui no abbr e vamos abrir ele com o nosso famigerado bloco de notas. E vamos começar aí. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo do livro que a gente está utilizando para a gente poder, para ficar mais fácil para você entender. Professor, aqui eu estou fazendo o ABBR do professor, né? Que vai ser o prof. Deixa eu colocar aqui. Vai ser o prof. Vou fechar aqui o ABBR. Não tem esse E aqui não, não sei de onde eu tirei esse E aqui, é só ABBR. E aqui é o Stephen Hawkins. Era um físico, né? Stephen Hawking, é isso mesmo? É um físico, teórico e cosmólogo. Ponto. Fecha o parágrafo. Beleza. Vou separar isso daqui com um HR para ficar bacana na tela. E aqui embaixo eu vou abrir outro parágrafo, já vou fechá-lo. E dentro desse parágrafo nós vamos colocar aqui um acrônimo. É um acrônimo, né, que é a tag aqui. Acronym title igual. Aqui eu vou colocar dentro Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Bom, peguei isso aqui na internet, que quer dizer NASA. A famigerada NASA, né? E aqui eu fecho acronym. Fecho aqui e aqui dentro. Coisas do espaço. Texto meio sem sentido, né? Mas é só para a gente ilustrar. Vamos lá. Abre nosso... Bom, tá aqui, ó. Olha só que legal. O browser no navegador Google Chrome, ele coloca aqui um pontilhado, um sublinhado pontilhado embaixo dos dois. Vamos dar aqui um código fonte. Beleza. Vamos ver agora inspecionar o elemento. Ó, aqui ele coloca o ABBR e aqui o
O acrônimo. Interessante. Interessante. Ele bota até uma formatação aqui embaixo. A gente já vai aprender CSS, tá? Esse livro é HTML e CSS. Mas olha só, ele já colocou um elemento aqui, um style. Ele colocou um underline dotted. O que é isso? Underline é essa linha de baixo. E dotted. Dotted é pontilhado. Então ele colocou o underline dotted. É um sublinhado pontilhado. Isso ele fez automaticamente aqui o navegador. Bom, vamos continuar aí nossos estudos. Ainda em semântica, a gente vai ver agora duas tags, aí, dois elementos bacanas, né, dentro de citations, definitions, que é o que? Citações e definições. Temos o elemento cit e temos o elemento defn, né, de definição. Aqui, eles são utilizados dentro do parágrafo. A citação, vai citar um livro, alguma coisa, você usa o cite. E a definição, quando você vai utilizar aí algum jargão, alguma palavra diferente, você coloca aí a definição. Bom, vamos ver como é que isso aqui vai ficar representado no nosso navegador, para a gente poder entender como é que funciona aí a marcação semântica. Para isso, nós vamos desenvolvendo a prática. Bom, agora eu vou duplicar o parágrafo, né? Vou Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V aqui nele. Vamos colocar aí o cit, underscore, underline, defn, de definição. Vamos abrir ele aqui no bloco de notas e vamos começar aqui a nossa edição. E aqui eu vou editar igualzinho está lá também no exemplo do livro para ficar fácil. Bom, aqui dentro nós vamos ter uma tag de abertura cit e a tag de fechamento cit. E aqui dentro vamos colocar uma breve história do tempo. Depois do cit, aqui a gente já começa por Stephen Hawking. Vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo mundo. Bom, aqui embaixo vou dar aquele velho e bom HR para separar o nosso exemplo. Então aqui eu estou usando a tag, o elemento cit, né? Tag, para você não se confundir, é essa abertura aqui, a tag de abertura, tag de fechamento. Cadê ela? Está aqui. Isso aqui é um elemento. O parágrafo ele tem a tag de abertura e a tag de fechamento. O parágrafo é um elemento HTML, tá? Às vezes eu falo tag, elemento, dá uma confundida, mas é isso aí. Bom, e aqui nós vamos utilizar o elemento defn, de definição. Já vou fechar ele aqui, o defn, para não ter risco de errar. Aqui dentro nós vamos colocar o buraco negro, depois do defn, é uma definição, é uma região do espaço da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Bom, textinho aqui, Ctrl S para salvar. Vamos executar essa citação. E olha aí que interessante. Ele colocou em itálico, né? Se você for falar estruturalmente o que ele fez de mudança no elemento cit, ele colocou em itálico. A mesma coisa no elemento defn, né? Definição aí. Mas isso aqui tem uma diferença semântica para o navegador, né? Exibindo o código-fonte, tá aí do jeitinho que a gente fez, né? Até o HR aqui, ó, sempre aqui. Se você está mais atento, você vai ver que toda hora eu estou colocando uma linha aqui, ó. Isso aqui é um HR, né? É a nossa horizontal rules, que é uma régua horizontal. Vamos ver aqui em inspecionar. Eu estou fazendo isso passo a passo, estou inspecionando o código, mas a partir do momento que a gente for avançando, eu não vou ficar entrando tanto nisso aqui, tá? Ó, aqui mostrou, ó, certinho o defn e aqui a citação. Então, às vezes você publica alguma coisa aí no seu site, no seu blog, o Google vai reconhecer isso aqui de forma diferente para você, tá? O Internet Explorer,
ou Firefox, né, que é o Mozilla. Ok? Bom, vamos continuar aí. E agora, né, nós vamos ver aí o author details, que é a tag, o elemento address, né, de endereço. Address é endereço. E a gente vai utilizar isso aqui agora, né? Aqui embaixo, ó, o elemento address tem um uso bastante específico, conter detalhes de contato para o autor da página. Pode conter o endereço físico, mas não precisa. Por exemplo, também pode conter o número de telefone ou o endereço de e-mail. Os navegadores geralmente exibem o conteúdo do address em itálico. É isso que a gente vai ver agora. Então aqui, ó, a abertura, fechamento, e aí importante, ó, o parágrafo fica dentro do address. Então o address, ele envolve o parágrafo. É uma tag, vamos dizer aí, é um elemento acima. Então vamos fazer o que agora? Desenvolver na prática. Não desanima não, não desista. Você está chegando já no final desse capítulo do livro. Abra aí a pastinha, vamos copiar o nosso parágrafo, vamos colar ele. E aqui dentro nós vamos colocar aqui address. Vamos abrir ele aqui com o nosso famigerado bloco de notas. E aqui dentro, na verdade eu vou dar um enter aqui no início do parágrafo e vou colocar aqui em cima a nossa tag address. E aí, embaixo desse parágrafo aqui, eu vou fechar o nosso address. Dentro desse parágrafo aqui, nós já vamos começar a fazer aqui uma formatação. Aqui nós vamos utilizar uma tag nova, mas não se preocupe, nós vamos aprender ela mais adiante, que é a tag de link, que é a href. Isso aqui é para criar links. E aqui dentro nós já vamos ter que criar um link para e-mail. Mailton, vai ser aqui um contato@exemplo.com. Não existe esse e-mail aqui não, tá? Só criando aqui para fins de ilustração aqui do nosso código. Bom, depois que eu abro a tag link, eu fecho ela. E aqui dentro eu vou colocar o link, né? contato@exemplo.com. Bom, e aqui no segundo parágrafo, nós vamos colocar aqui um rua da programação. Você que está se tornando aí um programador. Nós vamos colocar aqui um número 10, bairro, HTML. Legal a nossa rua aí, né? Bom, vamos lá. Ctrl S para salvar, vou minimizar aqui, vou executar o address e vamos ver aí como é que o navegador vai mostrar isso para a gente. Olha aí, tudo em itálico. Então, contato, isso aqui é o e-mail, se eu clicar aqui ele vai abrir o e-mail, né, porque é um link. E aqui o endereço. Vamos aí inspecionar, primeiro exibir o código fonte, olha aí do jeitinho que a gente programou. E aqui inspecionar o nosso elemento. Ó, posso clicar aqui e olha só, eu tenho os meus elementos interpretados aqui pelo navegador e mostrando dessa forma aqui. Mais um detalhe aí, já falei, mas vou relembrar aqui, né? Nesse capítulo ainda eu falei, as tags HTML, body, head, a gente não criou, o navegador criou para a gente automaticamente. Óbvio que a gente vai criar isso, né? Nós estamos aprendendo aqui primeiro os textos, né, do HTML. Bom, vamos para a próxima. Finalizando o nosso último aqui conteúdo, né, o nosso último slide de conteúdo, nós vamos aqui, o Changer to Content, que isso aqui é mudança de conteúdo, é trocar conteúdo. Para que serve isso daqui? Bom, imagine que você criou um blog, uma notícia aí, um conteúdo, enfim, você criou algo. E aí isso mudou, isso foi mudado. Então você vai ter esses três elementos HTML aqui, que é o ins, o del e o s, que vão fazer e tomar algumas medidas no seu conteúdo, né? Por exemplo, você criou um conteúdo e depois inventaram algo novo. Você quer inserir algo novo no seu site, no texto, né? E aí você vai usar essa tag HTML aqui, ó, esse elemento. Se você quer deletar, algo não existe mais, mas você quer que ele fique lá registrado, né? Que existia aquela informação e, por exemplo, uma lei foi revogada, você pode usar aqui o del, tá?
E o S também você pode utilizar da forma como está aqui, né? Aqui ele está expressando um preço, uma promoção, era tanto, foi para tanto. Você coloca isso em volta da tag S e ele vai fazer aqui um texto taxado, tá? Vai mostrar isso aqui de forma taxada. O INS ele vai sublinhar e o DEL ele também vai taxar. Só que cada um semanticamente tem um sentido diferente no navegador. Por mais que sejam iguais as formatações estruturais aqui, por exemplo, do S e do DEL, mas para o navegador, para aquilo que ele vai mostrar, é diferente. Então você tem que entender isso, tá? Você tem que entender isso. A representação aqui, né, o resultado visual, ele pode parecer igual, mas para o navegador, para os motores de busca, isso aqui é totalmente diferente, tá? Isso é totalmente diferente. Vamos então para a nossa desenvolvendo a prática. Abra aí, pela última vez nesse capítulo do livro, a sua pastinha. Então vou abrir aqui, vou copiar o parágrafo, vou colar ele. E aqui eu vou dar um nome aqui de INS, DEL e S. É isso aí. E aqui a gente vai no editor de texto, bloco de notas. Vamos abrir aí. Eu vou tirar esse texto aqui e vou colocar igualzinho está no exemplo. Foi a. E aqui eu vou botar já um DEL. E vou fechar o meu DEL. E aqui dentro eu vou colocar pior. Depois do DEL. Vou abrir aqui um INS. E vou colocar aqui dentro melhor. E vou fechar aqui o INS. Ideia que ela já teve. Ponto para fechar aqui o parágrafo. E como eu gosto de fazer para separar os conteúdos, eu vou colocar aqui um HR, barra e vou fechar. E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó. Aqui na verdade são mais 3 conteúdos. Então eu vou colocar aqui, ó, computador portátil, dois pontos. Aqui eu vou copiar, na verdade não vou copiar não, vou criar aqui do zero mesmo, P e fecha P. Agora sim eu vou copiar, porque eu vou ter duas estruturas aqui. Posso colocar em, posso colocar do lado, como eu posso colocar embaixo. Óbvio que eu vou colocar embaixo que fica melhor. Bom, aqui eu vou abrir a tag S, a tag abertura S, fechamento, e aqui dentro eu vou colocar o preço que era 995 e agora apenas R$375. Até colocar 1,00 aqui, mesma coisa aqui, 1,00, um Ctrl S. Vamos ver a representação disso. Vou minimizar aqui. Vou abrir aqui. E olha aí que interessante. Foi a pior, melhor ideia que ela já teve. Então, foi a pior. Quando era pior, eu não tinha o melhor, né? Como eu inseri o melhor, é um texto novo que eu inseri no meu site, no meu blog, eu tinha que deletar o pior. Então, o pior não existe mais essa informação. O que isso vai acontecer? Quando você muda conteúdo, o Google, os robôs do Google ficam atentos a isso. Então, é importante que você deixe o conteúdo anterior, coloque um del lá em volta dele, deleta ele e acrescenta nova informação. Serve para isso. Note que aqui ficou colado o texto. Vamos voltar aqui no nosso... Por que ficou colado? Eu não dei espaço aqui, ó. Um espaço, lembra? O navegador reconhece um espaço. Então, posso dar esse espaço aqui. Ctrl S. Vou atualizar aqui. Ó, já deu um espacinho aqui. Beleza? E aqui embaixo, computador portátil era. Aí eu coloquei um S aqui, tá? Não é mais esse preço. Agora, apenas, e aqui o novo preço. Também é reconhecido pelo navegador. Bom, para a gente finalizar, a gente acabou aqui todos os exemplos.
Para a gente finalizar, nós vamos aqui no nosso sumário. Antes até da gente ir no nosso sumário, para a gente finalizar aí com o que a gente aprendeu, eu deixei aqui um código, tá? Isso aqui é uma página HTML, muito simples, né, mas que demonstra a marcação do texto. A marcação estrutural inclui elementos como H1, H2, o parágrafo, e a informação semântica é transportada em elementos como o sit, o when, tá tudo dentro do texto. Então vou deixar isso aqui para você como exercício. Se você notar aqui, ó, perceber, deixa eu ver se eu tenho uma canetinha marca-texto aqui. Aí beleza, tem uma marca-texto aqui. Olha só que interessante. Ó, aqui nós temos tags semânticas, ó. Aqui itálico não é semântico. Aqui, ó, o sit. Ó, isso aqui é uma tag semântica, fechando um conteúdo. Nós temos aqui, ó, outra tag semântica, ó, abertura e fechamento. Cadê? Aqui, ó, tag semântica. Ela abriu aqui, veio aqui até que fechou. Mais uma tag semântica aqui. As outras são mais tags de estrutura. Então vou deixar isso aqui de exemplo. Então é só você dar um pause aí, né, e digitar. Ó, aqui eu já coloquei o HTML, já coloquei a tag head, já coloquei a title, já coloquei a body, e aqui tem um conteúdo dentro da body que vai ser mostrado no navegador. E esse title aqui, ó, deixa eu botar de outra cor aqui para não confundir. Esse title aqui vai ser mostrado lá na aba de navegação, ok? Bom, finalizando então o nosso capítulo do livro, a gente aprendeu aqui sobre texto em HTML. Então, elementos HTML são usados para descrever a estrutura da página. Por exemplo, título, subtítulo, parágrafo. Foi isso que a gente viu. E eles também fornecem informações semânticas, como, por exemplo, onde a ênfase, né? Esse A aí está até errado, né? Tem que ser... não, está certo. Onde a ênfase deve ser colocada, tá? A definição de qualquer siglas usada, quando o texto fornecido é uma citação. Foi isso que a gente aprendeu, ok? Espero que você tenha gostado. Essa aula aqui ela é um pouco extensa, porque a gente está fazendo o curso de um livro. Você está aprendendo um livro, né, em forma de videoaula, e aí você tem que aprender passo a passo, tudo que está dentro dos capítulos, né? Estou colocando para você de forma bem mastigada, bem didática, para você conseguir assimilar o conteúdo. Peço encarecidamente, se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão, se tiver difícil, não compreendeu, tudo, coloque aí abaixo nos comentários. Principalmente se inscreva aí no canal, né, esmaga aí o botão de like para dar uma força. E aí a gente se vê na nossa próxima videoaula.